Shalom, queridos. Louvado seja Deus. Hoje é Atos capítulo 15. Atos capítulo 15 tem como tema deveres dos cristãos gentios. A igreja agora é mais um povo, ela é universal. Ela agora não é somente judeus, agora ela é gentios e judeus. Porém, os cristãos judeus começaram a pregar por conta própria que a salvação só estaria completa após a circuncisão. Isso, naturalmente, gerou uma grande confusão. Para resolver, os apóstolos se reuniram em Jerusalém para discutir a questão. Pedro argumenta que agora somos salvos pela graça de Deus, ou seja, não há mais nada que possamos fazer além de crer em Jesus, que seja capaz de que é capaz de nos salvar. Só isso, né? Agora veja o contexto que está, viu? Porque tem hoje pessoas pensando que está salvo pela graça, não tem que fazer nada. Paulo está falando, e esses apóstolos de Jesus Cristo que está falando, que falaram há 2000 anos atrás, deixaram para nós escrito, no contexto deles. Não era para fazer nada que está se falando, eram os costumes judaicos. Não fazer aquelas coisas que eles estavam exigindo que fizesse, ser circuncidado. A circuncisão agora é no nosso coração, é o Espírito Santo em nós, selados pelo Espírito Santo por causa do sangue de Jesus que foi derramado. Então é nesse sentido, porque tem gente interpretando mal, achando que porque Jesus Cristo salvou, que não tem nada para fazer. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós fazemos boas obras para glorificar o nosso Pai que está nos céus, como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 16. Nós não somos salvos pelas obras, mas a fé sem obra é morta. E nós somos salvos mediante a fé. Está escrito lá em Efésios 2:8. E nós não somos salvos pelas obras, mas Mateus 25, de 31 a 46, nos versículos 35, 36, está dizendo que visitar um enfermo, na comida quem tem fome e na prisão, são as obras pelas quais Jesus Cristo vai chamar naquele grande dia. Vinde bendito do meu Pai, que quando eu estava com fome me deste de comer. Então, vamos prestar atenção bem, interpretar tudo certinho? Fica gravando aí, não se esqueça de Mateus 25, de 31 a 46, para você ver quais são as obras que glorificam o Pai que está nos céus. E quando você faz essas boas obras, não falta discípulos. Todos que fazem essas boas obras têm discípulo, porque onde é que você vai dar comida em uma casa que pelo menos uma pessoa não seja salva? Já é um discípulo para você. Onde é que você vai dar roupa para alguém que essa pessoa não aceita Jesus? Se você chegar numa família distribuindo roupa, calçado, que as pessoas estão precisando, pelo menos um vai aceitar Jesus. Você vai fazer isso e vai falar de Jesus, é claro, né? Se você chega numa família que está alguém enfermo e você vai cuidar desse enfermo, vai abençoar com uma medicação, com a visita, com oração, será que nessa família alguém não aceita Jesus? Então lá vai mais um discípulo para você. Você já viu como Deus faz tudo completo, tudo casadinho? Não tem nada desconectado. Se você cumpre o que está escrito em Mateus 5:16, faz boas obras para glorificar o seu Pai que está nos céus, você vai ser chamado, porque você é filho. Os filhos fazem boas obras para glorificar ao Pai que está nos céus. E aí o chamado de Mateus 25 é para os filhos. São os filhos que vão subir com Jesus, os filhos de Deus. E então, tem boas obras. Aí agora a gente vê aqui escrito em Atos, falando que está salvo pela graça, que não precisa fazer nada, que não tem nada mais para fazer, aí a gente interpreta errado, não precisa fazer nada. Eles, naquele período, não precisavam se circuncidar e nem manter aqueles costumes judaicos, que os judeus queriam que eles mantivessem aquelas tradições, aqueles costumes, aquelas leis falsas que eles inventaram, colocaram opção de leis em cima da lei de Deus. E colocar o jugo sobre as pessoas que eles mesmos não carregavam. É disso que está falando. Não está falando que a gente, quando aceita Jesus, não precisa fazer nada, não. O próprio Jesus disse em Mateus 5,16, que é para fazer boas obras para glorificar o nome do Pai. Então, guardaram bem essa palavra? Qualquer dúvida, podem me procurar. Eu sou supervisora geral de discipulado de células e estou disponível para atender qualquer discípulo, qualquer
componente de célula que tiver dúvida, que não ficou satisfeito com as respostas no discipulado, pode nos procurar. Pegar o meu zap, marcar horário comigo, para nós estarmos com o Espírito Santo esclarecendo tudo que não foi esclarecido. No nome santo do Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui, não é, o Senhor, porém, ele disse que é necessário eles observarem algumas regras, depois deles se reunirem para mostrar que não tinham que se circuncidar, que os gentios não tinham que fazer aquelas leis que eles inventaram. Aí, nessa reunião, eles observaram algumas regras, que se abstenham da comida sacrificada a ídolos. Então, essas regras eram para ser respeitadas. Comidas sacrificadas a ídolos não era para eles continuarem comendo. Do sangue da carne dos animais estrangulados e da imoralidade sexual também não era para continuarem fazendo. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Quer dizer, ele disse, os apóstolos disseram que eles faziam bem em evitar a prostituição, que seja a imoralidade sexual, evitar de dar comendo os alimentos sacrificados a ídolos. Então, isso era que não podiam deixar de fazer. Essas coisas tinham que deixar de fazer. Não podia continuar se prostituindo e nem comendo carne com sangue sacrificada aos ídolos. Estas são recomendações que ainda hoje devemos guardar. Essas recomendações que estão aqui nesse capítulo 15 de Atos, nós devemos guardar. Então, guarde bem, capítulo 15, versículo 20 de Atos, depois do concílio, desse momento que os apóstolos se reuniram para decidir como é que deveriam agir aqueles que aceitaram Jesus e que não eram judeus. Então, essas decisões cabem a nós até hoje, certo? No nome de Jesus. Fomos capacitados pelo Espírito Santo para fazer tudo aquilo que a Bíblia ordena fazer. O objetivo era mostrar o parecer dos apóstolos com relação aos gentios e falar da alegria da igreja em ouvir como o evangelho estava crescendo entre os gentios. O objetivo dessa reunião que houve foi para isso. Barnabé achou a ideia fantástica, mas queria levar João Marcos com eles. Paulo, por sua vez, não havia esquecido o episódio em que João Marcos os abandonou no meio da viagem. Os apóstolos não entraram em um consenso e acabaram se separando. Os apóstolos não foram infalíveis. Eles também tiveram seus momentos de dificuldade de aceitar alguém que cometeu um erro, que foi, ninguém sabe, na Bíblia não registra o que foi que João Paulo fez, mas que ele deixou a viagem missionária no meio do caminho e voltou. E Paulo não gostou disso e agora não está querendo mais levar ele nas viagens missionárias. Então, sempre alguém com quem a gente não quer caminhar, às vezes por algum motivo que não foi legal, e aconteceu isso no meio dos apóstolos. Eles não eram infalíveis, é claro que era necessário ter mais um pouco de paciência com João Marcos, mas eles não tiveram e isolaram João Marcos. Isso acontece hoje também no meio da igreja, porque nem os apóstolos do passado, nem dos presentes, nem os de hoje são infalíveis. O importante é saber que fomos escolhidos por Deus e as nossas falhas não vão ficar sem serem perdoadas, porque todo filho de Deus não se esquece de se humilhar diante de Deus e confessar seus pecados. Com certeza, Paulo confessou essa falta de paciência com João Marcos. E hoje não é diferente, quando a gente não tem paciência com alguém. Pecou, é claro, porque é para ter paciência, o amor é paciente, mas isso não quer dizer que deixou de ser um apóstolo, deixou de ser um bispo, um missionário, porque faltou paciência com alguém. A obrigação é se humilhar, se arrepender diante de Deus, pedir perdão ao irmão e reatar a amizade. Ficar tudo em paz, porque quem não está bem com seu irmão está em trevas. Quem está na luz é quem vive bem com seus irmãos. Foi isso que Jesus ensinou. Então, não importa o quão espiritual nós somos,
Algumas das nossas decisões serão um retrato da nossa humanidade e nada mais. Por mais espirituais que a gente seja, mas de vez em quando a gente mostra o retrato da nossa naturezinha adâmica. Mas isso não é, a gente não vai ficar conformado com isso, mas vai estar sempre atento para pedir perdão a Deus toda vez que a natureza adâmica se manifestar. Porque nós estamos aqui para viver em espírito, guiados pelo espírito e não pela natureza adâmica, aquele pecadinho original que acompanhou toda a humanidade. Que o ser humano, mesmo que nunca cometeu nada de errado, mas já trouxe o pecado e tem o nome de pecador. A nossa felicidade é que nós somos pecadores arrependidos, redimidos pelo sangue de Jesus e nos tornamos filhos de Deus. Louvado seja Deus, é Atos capítulo 15, e nós estamos encerrando e dizendo para vocês, meus queridos líderes de célula, em nome de Jesus, mantenha sua célula crescendo, né, multiplicando. Não fica o tempo todo somente com aquele grupinho, não. Daquele grupo da célula, já alguém dali já sai para fazer célula em outro lugar. Vai procurando as pessoas disponíveis e vão fazendo células. Não fica o tempo, anos e anos, naquele mesmo grupo, não. Todos que estão em um grupo de um ano já é o suficiente de aprendizado para abrir uma célula em outro lugar. E aí vai aquela pessoa com seu colíder, vamos fazer o evangelho alcançar essa cidade, de rua em rua, de bairro em bairro, tomado por células. A cidade inteira tomada de células significa que realmente o reino de Deus está crescendo. Se a célula é para anunciar Jesus, se a célula é para ser edificado, se a célula é para célula de oração, se a célula de um povo que jejuma, que ora, que ganha vidas, então a cidade será tomada de ponta a ponta e o nome do Senhor será exaltado. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e líderes de célula, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.